que é um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança, seja no Brasil, seja no mundo. O canal Personas da Dança ele existe dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo, e se você gostar, eu peço que, por favor, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua presença é fundamental, a sua participação é fundamental. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal. E hoje nós temos o prazer de conversar com Liana Vasconcelos, uma jovem bailarina, muito interessada numa produção cultural pouco existente no Brasil. Liana é bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas, apesar da idade, ela já é graduada em produção cultural, ela é mestre em memória e acervo, ela é doutora em artes cênicas, ela é pós-doutoranda em artes cênicas também, professora de História da Dança e Terminologia na Escola Estadual de Danças Maria Oleneva, e a professora da pós-graduação em Ensino de Dança Clássica que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro vem oferecendo à comunidade da dança. Vamos aqui então conversar com Liana Vasconcelos. Aqui, Liana Vasconcelos. Liana? Oi, Wanderson. Agora foi? Foi, e eu quero explicar aqui o que está acontecendo. Eu tenho a capinha do celular e normalmente eu faço sem a capinha. Eu estava com a capinha e abaixou, mas isso é que eu não entendo, porque eu aumentei, eu vi o volume ali subindo, mas enfim, foi isso. Eu peço desculpas aí pela minha falha. Imagina. Querida, muito obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. É um prazer falar com você, viu? Seja muito bem-vindo ao canal. Obrigada pelo convite. Uma honra. Ah, imagina. Liana, eu estava dizendo aqui, né, fazendo a sua apresentação, que você é bailarina, então tem uma produção física sua comum aos bailarinos. Mas você também tem uma produção intelectual que é uma coisa rara, não é? Você ali é graduado em produção cultural, já é mestre em memória e acervo, é doutor em artes cênicas, não basta isso, está fazendo pós, doutorando, é professora da História da Dança na Maria Oleneva e professora da pós-graduação em Ensino de Dança Clássica que o Teatro Municipal do Rio vem oferecendo. Liana, normalmente eu começo pelo começo, na história da pessoa, mas com você eu quero saber por que tanto estudo teórico. A minha paixão pela dança começou no palco, né? Assim, toda a minha formação, eu comecei muito jovem, com 4 anos no balé clássico. Só que eu sempre fui muito estudiosa para além da cena, né? Então, quando entrei para a escola de danças Maria Oleneva, eu estudei, fiz toda a minha formação lá. E aí, quando chegou também naquela época do vestibular, eu sabia que, como eu já tinha uma formação muito sólida em dança pela Maria Oleneva, eu queria fazer uma graduação que me ampliasse um pouco o olhar para as artes, né? Já, não só para a dança, mas um olhar mais aberto. Então, eu decidi fazer produção cultural na UF, onde eu tive esse olhar muito, muito abrangente de dança, de teatro, de cinema, de artes plásticas, que eu acho que falta um pouco esse nosso diálogo da dança com as outras artes, né? Então, Mas eu queria aproveitar, me desculpe, e fazer uma pergunta. Porque essa idade de prestar vestibular também é a idade que os bailarinos prestam vestibular para as companhias. Você teve algum receio de não construir uma carreira profissional e por isso foi estudar ou não? Foi apenas um desejo? não, foi um desejo grande que eu tinha de entrar. Sempre senti uma falta muito grande, né, de bailarinos que tivessem uma formação prática, consistente, mas que também tivessem essa formação teórica e que pudesse fazer o diálogo entre esses dois âmbitos. Sempre senti falta disso, né? Aham. Uma pessoa que me influenciou muito foi o professor Paulo Melgaço, que foi meu professor de História da Dança na Maria Oleneva e que sempre me instigou e me fez me apaixonar pela História da Dança. E- Então teve um pouco isso também, mas não foi, porque eu sempre soube que o meu plano A, inclusive, continua sendo o ser bailarina, né? O estar em cena. Mas eu sinto que o meu plano B, o plano C e o plano D contribuem muito
para a Liana bailarina, né? É, Para o que eu apresento para o público, porque quando, por exemplo, a gente está dançando um balé de repertório, esse conhecimento teórico todo que eu fui buscando ao longo desses últimos anos acrescenta muito como artista, né? Em uhum, toda a interpretação, enfim, tudo que eu acredito que o artista precisa saber para estar em cena. Então, foi isso que eu fui buscando ao longo desses, na graduação, no mestrado, no doutorado e agora no pós-doc. E, assim, todas as minhas pesquisas sempre foram desde a graduação para o balé clássico, não só para a dança, mas especificamente para o balé clássico, porque é uma área que ainda está muito rasa na pesquisa acadêmica, né? Nós temos pouquíssimas teses e dissertações sobre o balé clássico. Então, é algo que eu tenho tentado, assim, ir atrás, né? Seguir é, nesse caminho. tentado não, você tem ido. Olha, antes da gente continuar, quero passar um recado aqui da Rita Scott, uma bailarina linda com quem eu trabalhei. Ela disse que admira muito você e a mim também, mas nós somos amigos, eu não sei se vale, mas obrigado, Rita. Um beijo, Rita, ela é muito querida, adoro. Ela é muito querida, ela é muito querida. É, ok. Liana, veja só, essa questão é geográfica, sabe? Dos bailarinos não terem esse preparo intelectual, não buscar esse diálogo. Eu entrevistei aqui vários bailarinos do balé do Teatro Guaíra. O Teatro Guaíra é um teatro que busca essa formação. Entrevisto constantemente bailarinos brasileiros que dançam no exterior, e eles têm uma formação intelectual muito boa. É uma pena que no Rio de Janeiro nós sofremos dessa deficiência, sim. Eu acho que existe uma deficiência no olhar, isso que você faz, no olhar além da cena, além do palco. É excelente você estar no palco e dançar um Labaiader da vida, um Lago dos Cisnes, mas vamos começar aí da história desses balés, né? Enfim, porque se você se alimenta bem, você acaba alimentando o seu trabalho, né? E quais as dificuldades ou não que você vem encontrando nesse estudo da dança clássica? Você mesma disse que é um trabalho raso, que não tem muito trabalho sobre isso. Que dificuldades você vem encontrando? Só um exemplo, né, que eu acabei de passar na época da minha defesa do doutorado, a Ah, minha tese era sobre a história das pontas, né, e um trabalho específico da professora Jaci Jambai, não sei se você a conhece, eu de trouxe isso, nome. A Rita é sim. apaixonada por ela. Eu e Ritinha compartilhamos esse amor pela Jaci. E quando eu fui defender, eu descobri que a minha tese, o programa de pós-graduação da Unirio já tem, enfim, mais de 30 anos e tudo. E a minha Hum, tese de doutorado foi a primeira tese sobre balé clássico, nesse tempo todo. Então, assim, para a gente ver o quanto ainda é muito, tudo muito pouco, né? aham, Então, assim, acaba que, por exemplo, uma das grandes dificuldades é conseguir bibliografia em português para eu usar como referência. 90% da minha bibliografia da tese foi de estrangeira, né? Língua inglesa, língua espanhola, até alemão, eu tive que usar para me ter essas referências, né, aprofundadas. Então ainda é um problema. Por quê? Porque ninguém está dentro da academia. As pessoas do balé clássico em geral não estão dentro da academia. Então muito pouco é produzido de artigos, de livros, né, de dissertações, de tese. Então a gente fica com essa lacuna mesmo dentro do ambiente acadêmico. Então, eu sempre estimulo muito os meus alunos também para virem para essa formação acadêmica, que é muito rica, e eu brinco que é um caminho sem volta, porque você faz a graduação, aí você quer fazer o mestrado, aí você quer fazer o doutorado, enfim, é um caminho que a gente não volta atrás. Mas acho que a maior dificuldade é essa, é a questão da bibliografia em português. e você falando, eu estou me lembrando aqui da minha época de jovem, quando eu buscava literatura e não encontrava. A gente não encontra. E mas você dança ainda, você é muito jovem, está dançando, tem vários anos pela frente. Onde que esse preparo intelectual vem lhe ajudando no palco? Acho que o tempo todo. Em Né? tudo. Porque foi o que eu falei. Se eu, por exemplo, a gente dançou recentemente o Lago dos Cisnes, ou quando a gente dança Gisele, um balé do período romântico, o auge do período romântico, se eu entendo o contexto cultural do que estava acontecendo no período romântico, a questão histórica, tudo ali da figura da mulher, tudo ali vai me imbuir de uma atuação cênica muito melhor.
né, do que eu apenas estar executando ali tecnicamente. E É, acaba ficando raso a questão de personagem mesmo, né? De entender o que que aquele personagem ali, aquela personagem representa dentro da história. Enfim, todo esse conteúdo que parece que muita gente acha que é irrelevante, mas ele é muito relevante, né? Isso que a gente totalmente, né? precisa entender e mudar É, essa concepção dos bailarinos das novas gerações, de achar que só a técnica basta, e a gente sabe que é. não, né? Você sabe, por exemplo, que Copélia, que é um balé cômico, né? Ele é originário de uma história de terror. Sim, dos contos, né, do Hoffman, exatamente. É Então, assim, incrível, não é? quando a gente começa a entender essas nuances, a gente passa, inclusive, não só como bailarina, mas futuramente como professor, né, ou como coreógrafo, como remontador de um balé, você ter essa bagagem cultural te faz colocar o balé em cena de uma maneira muito mais profunda, É, né? eu assisti ao ensaio geral do Lago e vi você lá contando a história, né, do público do Lago. É, achei muito interessante mesmo. E dentro da esfera acadêmica, você está lá nas universidades e aí você chega para os professores e diz: eu quero falar sobre dança clássica. Qual é a reação? Olha, por incrível que pareça, eu preciso reforçar isso aqui, porque é bem interessante. Eu não fiz o doutorado, por exemplo, a gente ainda não tem o doutorado aqui no Rio em dança, né? Só tem Uhum. até o mestrado. O doutorado só tem lá na Federal da Bahia. Ah, Então, como eu sou bailarina do teatro, não pretendia sair do Rio para estudar. Então, o que que eu fiz? Eu me inseri dentro do programa de artes cênicas da Unirio, né? Que, claro, a dança está englobada aí nas artes cênicas, mas o doutorado era muito mais focado na questão do teatro. aham. Mas fui muito bem recebida por todos os professores. Assim, minha pesquisa ficou muito grande lá dentro. Tive apoio dos meus colegas, que todos eram mais da área do teatro, mas que se encantaram também com a área da dança. E, ao mesmo tempo, eu aprendi muito sobre teatro, estando ali dentro, né? Todo esse complemento bibliográfico de teatro me engrandece muito como bailarina também. Então, quanto a isso, eu não tenho do que reclamar. Eu fui muito recebida, minha pesquisa foi muito bem recebida, e agora no pós-doutorado também. Acho que ainda não contei aqui, mas o meu pós-doutorado vai ser uma pesquisa histórica sobre os 100 anos da Escola Estadual de Dança Maria Heleniva, né? Que ela se completa lá em 2027. Então, nos próximos 3 anos, a minha pesquisa de pós-doc é histórica sobre a escola de dança, que é a primeira escola de dança clássica do país. Então, continuo nessa linha do balé clássico e fui muito bem recebida no pós-doc da Unirio. Ah, Então, quanto a isso, sou muito grata à Unirio por isso. é muito bom, né? Que maravilha. Olha, eu estava vendo aqui, você viajou, você tem todo esse circuito que os jovens bailarinos fazem, né? Você ganhou concurso, participou de concursos, foi para Cuba, Cuba, Brasília, e foi da Companhia de São Paulo, para a China também você foi, não é isso? Dançando. Eu ainda quero ficar um pouquinho aqui preso a essa produção acadêmica. É, qual é o legado, Liana, que você acha que você pode deixar para quem vem depois? Na área acadêmica que você É, fala, é. olha, eu como professora, né, falando como professora da Escola de Dança Maria Neva, que foi onde eu me formei, que Ah, grande parte da minha formação vem dessa escola, que é uma escola pública, né, que eu tenho muito orgulho de é. fazer parte. E hoje, e aí 10 anos depois da minha formatura, eu voltei como professora. Então, tenho essa missão mesmo de trazer, que os meus alunos enxerguem a importância desse tipo de conhecimento. Claro que eles valorizem o que eles aprendem dentro de sala de aula da técnica do balé clássico, mas que eles também tenham um olhar aprofundado e de curiosidade, de instigar mesmo essa busca por um conhecimento maior, né, para uma Aham. visão de mundo maior para a área da dança e do balé clássico especificamente. E eu tento estimular muito também uma visão crítica, né, para que eles temos essa realidade, o que que a gente pode fazer para melhorar essa realidade? Qual é a nossa missão como bailarinos e como artistas? O que que a gente pode propor, inclusive para a esfera pública, né, para as políticas culturais e tudo? O que que a gente pode propor para melhorar o nosso campo da dança? Porque assim, eu enxergo vivencio muito, né, das outras artes, eu enxergo que a arte da dança ainda é uma arte muito desunida,
A gente ainda tem Ou muito pouca voz, né? Comparada à música, que os músicos da orquestra são todos mais unidos, o teatro é pessoal do mais bonito. cinema, né? Então, assim, eu acho que a arte da dança ainda está, e do balé clássico mais específico, a gente, né, é uma área muito desunida, e aí a gente acaba ficando sem voz. E o que eu sinto, por exemplo, quando eu estou dentro da academia, no âmbito acadêmico, quando você está nesse lugar de, que é, de certa maneira, um lugar de poder, né? E ainda Uhum. considerado um lugar de poder, do conhecimento, da ciência, da Sim. pesquisa, da investigação, É como se quando diz, você quem tem está lá informação dentro, tem poder, né? exatamente. Então, a gente acaba tendo mais voz quando a gente está. Então, a gente consegue lutar um pouco mais pela arte da dança se a gente está dentro desses ambientes. Então, por isso que eu defendo muito que o balé clássico precise estar no ambiente acadêmico, porque a gente ganha um pouco mais de reconhecimento e de voz, especialmente dentro da área pública. É. Então, é o que eu tenho tentado deixar de legado, assim. Não, é assim, é extremamente válido. Na época eu fiz parte da companhia onde você está hoje, e a dona da Oscar, ela falava muito, os bailarinos precisam ler, os bailarinos precisam ter cultura, mas era uma voz. Eu não escutava isso de mais ninguém, esse estímulo. E agora eu vejo isso em você. E eu gostaria muito, meu sonho, que os seus alunos lhe escutassem, fossem também cada um à sua procura, porque a união faz a força mesmo. As pessoas costumam se unir no meio da dança, somente em momentos de crise. Aí nem sempre funciona, não é? A gente tem que se unir sempre. Olha, queria passar uma mensagem carinhosa para você do Juan Nascimento. Tive a honra de ser aluno da incrível Liana na Escola Maria Leneva. Hoje ele é artista do circo, acróbata, mas muito mais do que sou, aprendi com ela no balé. Base, elegância, disciplina, gratidão aí. Olha que bonito. Querido, obrigada, Juan. Lembro com muito carinho de você. Fico muito feliz de ouvi-lo. Liana, e você é mestre em memória e acervo. Aí, quando eu estava lendo a sua biografia, eu me lembrei da Ruth Lima, que foi primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, falecida há alguns meses, teve uma carreira muito importante e nada se falou sobre ela. Eu não li, eu não li. Eu fiz um post em homenagem, mas na casa onde ela dançou não chegou a mim nada que foi feito. É, Eleonora Oliose, que faleceu há pouco tempo, ela foi a primeira brasileira premiada no exterior. Ela ganhou a menção honrosa no concurso de Varna, no primeiro concurso. E até em 2024, fez-se 60 anos dessa conquista brilhante, a primeira conquista de uma brasileira fora. E até onde eu sei, o Personas da Dança foi o único veículo que prestou uma homenagem a essa conquista. Veja aí a importância de estar no meio acadêmico, nas salas de aula, para você poder transformar isso em algo benéfico para a dança. Ou talvez falte uma boa vontade das pessoas que podem colocar em evidência aqueles que vieram antes. Por que é que você acha que não existe esse cuidado com a memória? Inclusive, eu acho, não sei se eu mencionei, mas no meu, isso é uma busca já de muito tempo, porque Uhum. quando eu cheguei no meu mestrado, eu fiz exatamente em memória e acervo, porque uma das minhas propostas, o Brasil é um país enorme, né, de dimensão continental, e a gente não tem uma única instituição que se preocupe com a memória e a história da dança brasileira. Digo, uma instituição física, né? Então, qual Uhum. foi a minha proposta no mestrado? Eu fiz um projeto da criação de um museu da dança no Brasil, porque eu, como pesquisadora, seria o lugar dos sonhos, um Que lugar o de Festival de Joinville vai inaugurar. eles têm, existe já um projeto de Museu da Dança Online, que é muito legal, da É, dança brasileira e tudo, mas assim, eu realmente, minha defesa era de um museu físico mesmo, um museu que existe para conter não só esse acervo, claro, digital e tudo, mas os acervos, sapatilha da Maria Neva, que a gente tem lá no Municipal, enfim, sim, a tchutchu da Dona Eugênia, tudo isso que pudesse estar num lugar para ficar acessível para todo e qualquer bailarino que queira ir lá pesquisar. Não existe esse lugar.
Então, assim, o de Joinville é do Bolshoi, né? É algo muito Não, legal, mas iniciativa eles maravilhosa. pretendem inaugurar um físico também. Não, sim, é físico, mas é É. voltado, assim, para a história deles, né? Para algo mais institucional. O que Hum, eu acho é que deveria ser uma iniciativa pública, o Museu Nacional da Dança Brasileira. sim, sim. Algo assim, entende? Porque, como bailarina, como pesquisadora, como professora, acho que seria um lugar acessível para todo mundo e que todo mundo poderia estar em contato e valorizar essa memória e essa história que a gente tem, que é tão rica, mas que muitas vezes acaba sendo esquecida, porque não tem um lugar preocupado especificamente para isso, entende? É. Assim, eu entendo, claro, mas eu acho que é um pouco mais que isso. Eu não vejo as pessoas da dança, mas isso tem a ver com o que você acabou de falar, não existe uma união. As pessoas da dança não falam, é como se quem veio antes simplesmente não existisse, mas a gente só faz hoje aqui a dança porque alguém veio lá atrás, não é? E isso não se fala. É uma pena. Eu tenho um projeto também que eu estou buscando desenvolver de falar daquelas pessoas. Eu batizei esse projeto de desbravadores da dança, que são aquelas pessoas que levaram dança para onde nunca existiu, onde a dança nunca existiu, e essas pessoas deram então os primeiros passos e daí os frutos foram excelentes. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e há cerca de 60, quase 70 anos, uma senhora que estudou com a própria Maria Leneva, Dona Maria do Carmo Carriço, foi para Juiz de Fora e começou o balé clássico ali. E as alunas dela têm hoje as suas academias, e dessa cidade, Juiz de Fora, saiu a mim, Wanderson, que chegou até o Municipal do Rio, e hoje temos a Luciana Saggioro na Ópera de Paris. Então, parabéns para a Saggioro, parabéns para o Wanderson, mas onde que isso começou? Não é? Essas pessoas invisíveis, elas têm que ser valorizadas também, não só as famosas, né? E espero que isso dê certo. Agora, vamos falar da Liana bailarina? Sim, Qual é o balé que você mais gosta? essa pergunta é muito difícil, Ah, porque eu gosto de muitos. Que para mim, acho que no fundo, o mais importante é estar em cena, né? Porque mesmo aquele balé que às vezes eu não me identifico muito, ele vai me contribuir, de certa maneira, que seja técnica e sair do lugar comum, né? Do lugar de conforto da personagem que a gente está acostumado a interpretar. Então, aham, acho que estar em cena é o principal. ah, Mas eu sim tenho um favorito que sempre foi meu sonho dançar completo, que é o Lago dos Cisnes. Desde pequenininha foi o balé que me chamou mais atenção quando eu era aluna e assistia no Teatro Municipal, vendo Cecília Kersh, por exemplo, no papel de Odete Odile. Então, e eu realizei pela primeira vez em 2016, já como bailarina contratada do teatro, e nós fizemos mais duas versões agora atualmente. Então, é um balé que me emociona porque eu amo a figura emblemática do cisne, que a gente está ali representando em cena. Eu amo a partitura de Tchaikovsky, que eu acho que é sublime. Ele estava muito inspirado quando criou. Liana, eu também Gosto do acho. libreto, gosto, enfim. É um balé que mexe comigo, mexe de alma mesmo, assim. E gosto não só de dançar, como eu gosto muito de assistir. Então, toda vez que também viajo pro exterior, faço questão de assistir, de ver as inúmeras versões. A gente tem até as versões contemporâneas, por exemplo, do Matthew Bourne, que coloca lá os cisnes como homens, né? São os bailarinos que É, interpretam os cisnes. Então, assim, é um balé que acho que se eu tivesse que escolher só um, seria o Lago. é. Você me fez lembrar de Dona Berta Rosa Nova. Eu trabalhei para ela vários anos. E uma vez eu perguntei, eu gostava muito de conversar com ela. Falei, Dona Berta, qual balé que a senhora mais gosta? Ela falou assim, Wanderson, não tem. Eu gostava tanto de dançar que todos os balés são importantes, né? E você se vê ou já se viu alguma vez em outra profissão, Liana? Ah, nunca. Não, né? Assim, foi o que eu falei, eu me vejo dentro da dança como bailarina, né? A carreira que eu ainda estou seguindo, mas que vai chegar uma hora também que essa Liana da cena, chega uma hora que a idade, né? Ainda quero dançar bastante, mas vai chegar uma hora que a gente tem que transicionar.
Só que acabou que na minha carreira, essa transição já foi acontecendo desde muito cedo, né? Porque, por exemplo, Uhum. o meu plano B como pesquisador, o meu plano C como professora já vieram desde muito cedo. O que eu acho que vai facilitar um pouco para quando eu fizer essa transição, porque esse outro lado da carreira na dança já está, de certa maneira, construído, né? Eu não vou partir do zero. Então, eu acho que meu lado produtora cultural também me deu esse olhar muito múltiplo e de conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? De Aham. estar lá 6 horas no teatro ensaiando, chegar cansada e ao mesmo tempo sentar para escrever a tese, né? Eu gosto dessa vida movimentada e acho que contribui para mim como artista, né? Um artista a gente tem que estar sempre em movimento e pensando e refletindo e trazendo outras coisas e fazendo outras coisas. Eu acho que a gente não pode sentar no lugar do conforto, né? Eu acho que esse é o principal para um artista. Não, porque a história come você, você desaparece. Simplesmente desaparece. Ora, Jairo Benites, um abraço enorme para a Liane. Muito obrigado, Jairo. Jairo foi um Ai, bailarino que atuou aqui. Você conhece, Jairo? conheço, já nos Ah, apresentamos muito juntos lá em Cuiabá, na olha Mostra de aí. Dança do Mato Grosso. Muito querido, a gente tem uma história já de muitos anos. E um professor belíssimo, né? Eu vi umas sequências suas e o Jairo de Tandi, que eu falei, olha que bonito. Muito bem. É, Liana, e Mandar um você beijo aqui também para o Ivan, via mensagem do Ivan, bailarino querido lá do teatro, muito querido. Você dá aula de balé clássico também? Já dei por muitos anos, Eu vi agora mas que você veio de uma oficina agora, né? Mas isso, é, eu queria saber continuo se é dando mais recorrente. mais para workshops, essas oficinas de eventos de dança pelo Brasil todo, eu continuo dando. Mas, por exemplo, lá na Marília Livre eu dou só a parte teórica, né? De história Sim. da dança e terminologia. Dei muito tempo balé clássico mesmo, de aula de variação, de técnica de pontas, lá na La Dança, no Recreio, uma ótima escola também que eu tenho muito carinho. Mas chega uma hora Aham. que acaba que o tempo não é suficiente para fazer tudo, né? Então, quando eu entrei para o doutorado, eu precisei parar um pouquinho com essas aulas práticas do balé clássico para poder dedicar um pouquinho para a tese e agora para o pós-doutorado também. Não, não dá para fazer tudo, né? É impossível. Diana, e concurso? Você participou de concursos? Qual é a sua opinião sobre eles? Como é que você encara os Olha, concursos? eu comecei a participar de concurso acho que com uns 12, 13, 14 anos. É, eu acho que o bailarino tem que estar com o emocional muito bem preparado. Eu confesso que eu gosto mais de festivais do que de concursos. Hum, Porque essa questão da comparação, isso acaba muitas vezes, se não bem preparado, o aluno acaba ficando um pouco com complexos, com certos traumas, dependendo da situação. A gente sabe que isso acontece, é, né? Comigo não aconteceu porque eu fui muito bem preparada psicologicamente para isso. Então, eu fui uma bailarina que, num determinado período ali de adolescência, não tinha o físico muito preparado. Foi muito difícil para mim alcançar um físico próprio, né? Um físico bom aí no sentido de um balé clássico profissional. Foi uma luta de muitos anos. Então, eu tinha essa questão com o físico, mas nem por isso me deixou de participar desses concursos. E aí, quando eu já estava mais para o final da minha adolescência, que eu já tinha conquistado um físico melhor, enfim, mais longilíneo para o balé clássico, é, foi quando eu fui para o concurso de Brasília, para o Seminário de Dança de Brasília, e que foi, que acho que não está existindo mais, né? Não, ele era anual, não, não ouço falar mais. Não. da Gisele Santoro, e que foi muito importante para mim, porque lá eu já estava com os meus 18 anos, e eu ganhei melhor bailarina. Ganhei primeiro lugar e ganhei o prêmio de melhor bailarina. E aí ganhei a bolsa para Viena. Então, É, assim, o concurso foi uma porta de entrada para é, ter essa experiência na Europa. Então, eu acho muito válido a experiência de um concurso, mas o bailarino precisa estar preparado psicologicamente para entrar em cena, sabendo que ele vai ser avaliado sobre determinados critérios, que ele vai estar sendo ali colocado já ao lado de outros bailarinos que têm formações diferentes, que têm físicos diferentes, têm propostas diferentes. Então, para que ele não saia com um resultado negativo de um concurso, mas sempre no sentido de se aprimorar, né? Eu acho que é preciso trabalhar a mentalidade desse bailarino que está indo para um concurso.
Eu queria, a gente vai falar mais sobre essa preparação psicológica, mas eu quero passar para você o recado de Léo, vou chamar de Léo, desculpe. Além de uma linda bailarina, Liana é estudiosa e pesquisadora, e ele é pai de uma bailarina, e a filha dele admira muito você, Liana. Olha que legal. Obrigada pelo carinho, É, é, obrigada. pois é daí a importância do legado que se deixa, né? Porque a gente é sempre observado, né? O tempo todo. E é muito interessante você ganhar prêmios, né? Você ganhou o prêmio o troféu, o prêmio Regina Ribeiro, não foi isso? É, Sim, ano eu, passado. eu tive a felicidade de ser lembrado este ano, então eu estarei lá, ganhei também. Mas isso se vai, né? Agora, qual é o legado que você deixa para as pessoas? Porque tem pessoas que vêm e observam você, né? O que que você pode deixar de bom para elas? Isso é muito importante. Eu queria falar dessa questão psicológica aí. E aí a gente tem aí um recado de um pai de uma bailarina. A sua família tem muita importância, não tem, nesse fortalecimento psicológico seu? 100%. E é É. curioso porque eu venho de uma família de médicos. Todo mundo na minha família é médico. Meu pai, Ah, minha mãe, meu irmão, meus tios, literalmente. Então eu brinco que eu sou o cisne da família, sabe? Porque é. apesar de tudo, a minha mãe estudou balé clássico, tá? Ela não se O, tornou o, bailarina Fausto, profissional. o Fausto Silva, desculpe, o Fausto Silva dizia, é todo mundo normal na sua família, né? Então, assim, eu brinco que é curioso, porque todos eles, enfim, estudaram mesmo, todos médicos e tudo mais, mas ninguém fez doutorado. Então, eu brinco que eu sou a única doutora de verdade da família. Mas eu sempre tive o apoio incondicional de todos, assim, meu pai e minha mãe foram fundamentais, não só, e eu não digo de investimento financeiro, né, é de estar do lado mesmo, é de estar apoiando, de me levar para a escola de dança, de me levar para o concurso tal, você tem que viajar, vai comigo, nessa época que eu era menor de idade, né, apoio incondicional da minha mãe e do meu pai quanto a isso, assim, eu realmente não tenho do que reclamar, porque eles foram fundamentais. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, de estar como bailarina do teatro, de estar estudando e tudo mais, é porque eu tive, meus pais têm até foto deles aqui, por trás comigo, porque é fundamental. A vida de bailarina, a gente sabe, né? Não é fácil, é uma dedicação total, a gente precisa de um apoio psicológico, inclusive, de estar por Precisa. trás, porque é uma vida que te demanda uma. A gente é muito autocrítico, né? Não tem como não ser. Então, se você não tem uma base ali que te dê o chão, é muito É, difícil, digo até nessa questão, por exemplo, para mim, do físico, que foi uma busca de muitos anos. Na adolescência ali da puberdade, meu corpo mudou muito, eu ganhei muito ombro, muita coxa, aquela coisa toda. O físico mudou completamente na época da puberdade para mim, e eu era muito cobrada por isso na escola de dança. Então, se eu não tivesse os meus pais médicos por trás, cuidando dessa questão de saúde, talvez eu tivesse entrado em dietas malucas, sabe, desenvolvido questões que a gente sabe de anorexia, de bulimia, que ainda sim, acontece. sim. Então, eu sou muito grata aos meus pais que pegaram na minha mão até hoje, né? Até hoje, sempre que eu tenho alguma questão, alguma dúvida, já super adulta, eu chego lá para conversar com eles, porque são pessoas que foram fundamentais. Meu irmão também, mas meus pais sempre estiveram muito, muito próximos, e isso é fundamental. O apoio da família para quem quer seguir a carreira de bailarino É, é fundamental. assim, eu venho percebendo, o que eu vou falar é até óbvio, né? Mas quando você tem o apoio da família e os pais são muito afetuosos, são pessoas cordiais, e você, filho, absorve isso, você também passa a ser uma pessoa cordial, uma pessoa generosa, uma pessoa afetuosa, e isso abre portas. Eu entrevistei a Ana Botafogo aqui, eu disse para ela sobre uma história. Eu estava na porta do teatro na época que a companhia era dirigida pelo Jean Villormeau. E eu estou com 15% de bateria, Eliana, olha isso. Mas a gente vai completar. E aí, eu estava na porta do teatro, a gente assistiu um espetáculo da companhia do Maurice Bejar, né? Ele já falecido, mas era a companhia dele. E eu estava conversando com uma amiga e ao lado, a 2 metros ali, tinha uma senhora muito simpática conversando com o Jean-Yves. E essa minha amiga perguntou, você sabe quem é aquela senhora? Eu falei, não.
é a mãe de Ana Botafogo. Falei, então tá explicado. A Ana, ela é uma pessoa muito acessível, não é? E ela no palco, ela é estupenda. O que essa mulher já fez, isso tudo tem a ver com essa questão familiar, da base, dessa solidez emocional, não é? Exatamente. E, por exemplo, se você me perguntasse quem é minha bailarina de referência no Brasil, sem dúvida, eu respondo sem dúvida que é a Ana. Que foi alguém que eu não só admirei em todos os anos, né, como bailarina, mas na cena, mas sobretudo fora de cena. O que ela representa para a dança no Brasil e como ela atua na dança do Brasil, com generosidade, com carinho, com receptividade com todo mundo que vai falar com ela, né, com carinho de acolher cada um. Então, se eu tenho uma referência dentro e fora de cena, é a Botafogo. E eu fico muito feliz que hoje em dia nós trabalhamos juntas, nós temos projetos juntas, e ela sempre me acolheu e me deu umas oportunidades que eu acho que nunca imaginaria que aconteceriam na minha vida. Então, se tem um nome aí para eu exaltar, sem dúvida. E, aliás, foi aniversário dela, dia 9 agora. É uma pessoa que contribuiu muito, imensamente, imensuravelmente, em relação à popularização do balé clássico no Brasil. Esse nome foi Ana Botafogo. Sim. E você, com tanta produção, tanto estudo, pretende lançar livros? Sim, um deles seria um produto da minha tese, né, transformar, porque a tese é uma linguagem muito acadêmica, né, mas trazer para uma linguagem um pouco mais acessível e produzir esse livro. E pretendo muito fazer essa pesquisa do livro da Escola de Dança de 100 anos, fazer uma publicação, né, e tenho muitos outros projetos, mas assim, eu quero primeiro terminar o pós-doc para poder, de fato, começar essas publicações, porque também são fundamentais, a gente precisa colocar no papel a nossa história, a nossa memória, essas publicações, porque isso fica, né? O livro é um legado que fica. Então, eu tenho essa vontade, sim. Eu escrevi artigos que foram publicados, mas livro meu ainda não, mas vai chegar. Eu tenho certeza disso, tenho certeza. Liana, eu também sou apaixonado, né, por balé clássico e hoje em dia a gente tem muitos bailarinos que são muito técnicos e fazem tudo muito, né, muita pirueta, muita perna, muito salto, mas tem uma questão que os jovens bailarinos estão deixando de lado, que tem a ver com tudo que a gente conversou, essa questão da emoção da personagem, porque isso tem a ver com o estudo da personagem, com a história. Como é que você encara isso? Como é que você acha que isso pode mudar? Eu acho que tem que mudar a mentalidade, porque a gente tem que entender. É Mas lindo, como claro. um país onde isso não existe? Eu conheço você e eu entrevistei uma outra bailarina do teatro aqui que fez um e-book da Áurea Hammerli, me desculpe, fugiu o nome dela aqui, a Marina Tessarim. Marina, isso. Os outros, eu não vejo. Como é que você acha que isso pode ser mudado aqui no Brasil? Como é que você pode colocar na cabeça de um bailarino que ele é um artista, que ele está representando alguém, deixar o ego de lado? Como é que faz isso? Conscientização, né? Eu acho que é uma mudança de mentalidade, de lembrar que o balé, claro que ele tem a parte técnica e é lindo quando ele é virtuoso, mas é lindo quando ele é virtuoso se ele vem com o arcabouço ali de toda a parte de intérprete, que o bailarino senão ele vira ginasta, né? Assim, sem desmerecimento nenhum com a ginástica, mas existem objetivos diferentes, né? O balé está como arte interpretativa. Então, assim, você tem que ter a personagem dentro de você. Não adianta só fazer os 32 VTs interpretando um Odile se você aqui está, né? Assim, isso para mim não faz sentido. Então, acho que é uma mudança de mentalidade. É ótimo a gente ter muitas piruetas, perna lá em cima, pé lindo, maravilhoso, virtuosismo, ótimo. Se ele vem aliado com a parte intérprete. Senão fica vazio, senão não é arte, né? Vira ginástica. E aí não é mais balé clássico, a meu ver, né? O balé clássico tem lá os seus fundamentos. Então, se a gente não está dentro dos fundamentos de uma história que é de um libreto que é narrativo, que é um balé que é de interpretação, perde esse sentido, né? E que veio de uma história escrita há muitos anos, né? Às vezes há séculos, enfim. Mas o importante, Liana, é que existam pessoas como você, mesmo que você seja um grãozinho de areia nesse mar, é um grãozinho, existe, está aí, não é? E a partir da sua produção,
outras pessoas podem se inspirar também e chegar à conclusão de que a dança precisa ser estudada muito mais, muito além do tandi, do plié. A dança é muito mais que isso. A dança é um veículo para se expressar ideias, né? E através do corpo. E quando a pessoa fica presa no corpo, é algo que é deficitário, não chegou aonde deveria, né? Querida, eu queria que você deixasse aqui, a gente está chegando ao fim, eu brinquei aqui com a questão da bateria, né, mas é porque o Instagram também nos dá pouco tempo. Eu queria que você, por favor, deixasse aqui uma mensagem para os jovens bailarinos, né? Eu acho que a palavra principal é estudem, né? Assim, estudem não só a parte técnica, mas todo o resto que envolve o balé clássico. Eu sempre digo, conhecimento não ocupa espaço, né? Eu acho que quanto mais, melhor. Então, se a gente quer e se propõe a ser bailarino, vamos então nos imbuir de tudo que eu preciso para ter um bailarino completo em cena. E isso vai muito além da técnica, né? Então, que a gente consiga mudar essa mentalidade e que conhecimento é fundamental em qualquer área da vida, né? Mas a gente falando aqui de balé clássico é imprescindível. Eu diria que é imprescindível. Acho que o meu recado é esse. Maravilha. O Jairo aqui falando, a cultura geral, ler, ver filmes, pesquisar tudo isso entra no background para entender sobre interpretação. É isso mesmo. E isso apoia a técnica específica do balé e isso a Liana tem. Olha aí. Maravilha. Obrigada, querido. E você também, Jairo. É um exemplo. O Léo dizendo que o papo foi muito bom, muito obrigado. Liana, Obrigada. então, muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui ao Personas da Dança. Desejo a você muito sucesso. O que você trabalha dentro de sala, no sentido intelectual, exige tanto quanto o balé clássico, né? A gente sabe disso. São horas de estudo, a leitura em outras línguas, isso não é fácil. E eu espero que dê resultado esse trabalho, está dando você estar aqui. Não que o Personas da Dança seja um veículo tão grandioso, não é isso, mas é uma pequena porta que você entrou por fazer o trabalho que você faz. E que outras portas se abram para você. Parabéns. Fico muito feliz de ver uma jovem tão interessada em produzir mais para outras pessoas que virão. Tá bom? Parabéns e muito sucesso. Muito obrigada, Vanessa, pelo carinho, pelo convite e parabéns pela sua iniciativa também, que é fundamental, né? O Personas da Dança é um projeto lindo que dá voz a todos esses artistas, né? Então, super parabéns e obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Tudo de bom. Tchau, obrigada. Tchau.